Olá a todos, bem-vindos novamente, né? Estou aqui diretamente de casa, né? Tomando aí as devidas precauções contra o coronavírus, saindo naqueles momentos realmente necessários, né? E de resto, continuamos aí com o trabalho, com nossas atividades, né? E tudo mais. E tenho aí organizado uma série de lives, né? A maioria delas em parceria com o meu amigo, com o meu colega Guilherme de Almeida Soares. E por solicitação dele, né? E da qual eu julguei uma boa ideia, resolvemos para essa live, abrir essa live, né? Para falar um pouco, comentar um pouco sobre o atual período pelo qual nós estamos passando, sendo esse final de semana recentemente atingimos, né? Aliás, passamos, né, da marca dos 100 mil mortos pelo novo coronavírus, pela Covid-19. E aí, nessa live de hoje, vamos fazer algumas análises, né, alguns apontamentos sobre esse nosso período recente, né, da história, que já está aí conectado, né? Boa tarde. Boa tarde. Então, podemos começar? Como eu ia dizendo aqui, né? Podemos, como eu ia dizendo, né? E já dei uma introduzida aqui no tema, né? Para aqueles todos que estiverem aí devidamente nos acompanhando. E já jogando aí para você, né? Falar um pouco do tema também, colocar algumas questões aí para nossa introdução. Boa noite para todos que nos estão assistindo. Bom dia, boa tarde, quem vai nos assistir ainda futuramente. Obviamente que essa é uma live que nem eu e nem o André gostaríamos de estar fazendo. Quando o país chega num marco de 100 mortes que poderiam essas ser evitável, ou todas, ou talvez grande maioria delas, é um acontecimento muito triste. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que a pior coisa de tudo é a gente se omitir, né? Quando a gente se omite, quando a gente se silencia, a gente está dando o aval para que as coisas continuem como elas estão. E, assim, e está chegando a um ponto que as coisas hoje na sociedade estão começando a ficar insustentáveis, né? E cada vez mais vai se aprofundar. Fala-se muito por exemplo, teve um caso que recentemente que me chamou muita atenção, foi o jogo entre São Paulo e Goiás, onde grande parte do time do Goiás estava com um fez teste positivo para Covid. E me chamou muita atenção que o jogo não aconteceu, né? Por que eu tô falando isso? Porque Uhum. porque é uma prova de que daqui a pouco as coisas vão se colapsar, vão ficar insustentáveis de acontecer. Enquanto isso, o Bolsonaro deu mais de uma das suas declarações lamentáveis, dizendo que teria que tocar a vida. Longe de defender a Globo, porque a gente já fez inúmeros debates sobre a emissora, sobre a imprensa de modo geral, mas a Globo fez todo um especial por conta das 100 mil mortes e a resposta do Bolsonaro foi que a Globo comemorou isso como se fosse o final de Copa do Mundo. Essa não é essa é uma crítica que foi a princípio foi direcionada pela Globo, mas a princípio pode ser direcionada para qualquer um
que critica esse verdadeiro genocídio que está em curso no país. Enquanto eles falam que é preciso estar unido, que é preciso, que não se pode criticar, as mesmas pessoas que estão falando que estão na linha de frente para executar esse genocídio. No caso, estou falando a postura que o Bolsonaro e o bolsonarismo, de modo geral, possuem em relação às críticas que fazem, as críticas que recebem perante o governo. E o que acontece? Eu acho que, nesse sentido, acho que a obrigação nossa e a obrigação de jornalista, sociólogo, historiador, qualquer um que tenha uma postura crítica perante esses acontecimentos que estão rolando na nossa sociedade, é a postura nossa que a gente não tem que se silenciar. Aí, conforme a gente programou, né? Você gostaria de fazer mais algumas considerações, André? Na verdade, acho que, né, dentro do que a gente programou, manter no esquema mesmo, né? Tem algumas coisas, né, que eu hei de comentar, mas vou deixar mais para frente. Se quiser continuar aí na sua linha de raciocínio, fica à vontade. Ok. Existe uma bandeira que começou a ser usada muito na Argentina e ela está sendo introduzida no país, aqui no Brasil, pelos movimentos sociais, pelos partidos de esquerda e tudo mais, que fala que as nossas vidas valem mais do que o seu lucro. Assim, ao meu ver, o que significa essas 100 mil mortes, né? Significa que o que mostra o avanço do capital, que avança, diga-se de passagem, de uma forma bastante violenta, né, contra a classe trabalhadora e contra o povo pobre, né? Porque, tipo, se a gente for ver quem está sendo mais afetado pela essa crise, por essa pandemia, é a classe trabalhadora, é o povo pobre que tem que se expor a sua vida para poder conseguir poder tirar o sustento para ele e para sua família. E assim, o avanço violento do capital se dá através de muitas das vezes medidas neoliberais, né, que visam privilegiar o setor privado em vez do setor público, né, tipo, com aquela desculpa que o Estado tem que ser mínimo para poder sobrar mais dinheiro, mais verba para poder se investir, por exemplo, na dívida pública que o país tem, para poder, de uma maneira, investir nos bancos, fazer os famosos empréstimos que nunca são pagos, né? E poder ser cada vez mais sucateado, cada vez mais a precarização do trabalho, que também é resultante na precarização da vida, né? Porque se o cara está num posto de trabalho precário, não tem uma condição de vida para poder fazer suas coisas e tudo mais. E
E aí e são outras maneiras também de a gente pensar, por exemplo, o que faz, por exemplo, o dono da Madeiro dizer que e dizer que o país não pode parar perante 5, 7 mil mortes, sendo que ultrapassou violentamente esse número. É o fato de que o capital não se importa, né, com a vida. E o reflexo disso é o governo do Brasil, que é um governo totalmente subservo aos interesses do capital, aos interesses dos grandes empresários. Enquanto estes aqui falam que quando muitos falam que é um governo forte e tudo mais, é um governo honesto, é um governo que servo dos interesses dos grandes empresários. Só pastou o Madeiros, pastou o Luciano Wang, o conhecido velho da Van, falar que as coisas tinham que abrir, né? O Bolsonaro já acionou a sua militância, já acionou os robôs que muitas das vezes impulsionam os interesses do bolsonarismo, para poder dizer que para poder dizer que a quarentena tinha que acabar, né? Enquanto isso, o resultado foi isso que a gente viu, que cada vez mais, como eu falei na live anterior que a gente fez, que a quarentena no Brasil foi literalmente sabotada, né? E se a gente for pegar os discursos, como que eu falei, do Bolsonaro, desde o começo, né? O Idaí é uma gripezinha, o coronavírus tá aí, todo mundo vai ter que se molhar na chuva, tal. É um reflexo de que o Bolsonaro é um reflexo de que o Bolsonaro ele comanda hoje no Brasil um modelo societário que é mediado pelo capital, aonde se produz uma enorme riqueza no país, só que essa enorme riqueza que o país produz, né, de uma minoria, sendo que se a gente colocasse essa riqueza produzida a serviço da sociedade, não de uma minoria, a gente estaria numa condição melhor nessa guerra, como muitos falam, contra o coronavírus. E não só passasse isso. Por exemplo, a militância do bolsonarismo já chegou a zombar dos mortos. Eu lembro que eu tive o desprazer de ver, na semana que meu avô morreu de Covid, uma apresentação de uma manifestação De extremo mau gosto. De uma manifestação que aconteceu na Paulista, que foi assim uma coisa totalmente, digamos assim, bizarra, e que é onde parece um grupo, digamos assim, de teatro que fica fazendo dancinha, né? Negando o coronavírus. Vale a pena também dizer que os governadores também têm sua parcela de culpa nesse verdadeiro genocídio. Quando se propõe a abrir o comércio
de maneira desorganizada, em pleno pico da pandemia, não oferecendo sequer condições de trabalho decente para poder fazer essa abertura acontecer, muito menos assim, oferecendo testes para a população, os governadores também são culpados pelo genocídio que está acontecendo e que me parece que não tem dia e data para acabar, né? Muito pelo contrário, parece que tipo, é um negócio que a gente não está conseguindo ver sequer a luz do túnel depois de praticamente 5 meses da quarentena começar. Eu acho que essas são as primeiras considerações. Acho que se você quiser já colocar algumas coisas, pode colocar. Perfeitamente. Um destaque, várias coisas passaram assim desde que a gente combinou, né, essa live e até mesmo no dia de hoje. Mas um destaque que eu queria falar a princípio, né, é o quanto a fake news, né, isso em diversos setores prejudicou muito também a questão da prevenção, da população saber o que deveria ou não fazer. E não só a questão da fake news, né, mas das informações desencontradas, né, que aí não eram necessariamente informações mentirosas, mas informações, vamos dizer assim, mal colocadas ou mal esclarecidas, que também tem uma parcela de culpa do próprio governo federal e as seclas que nós sabemos aí que são praticamente treinados, né? Parece aí uma operação de guerra para alguns grupos para disseminarem as chamadas fake news e as desinformações. Há alguns grupos opositores, mas que também, às vezes, por má fé ou por falta de um esclarecimento mais técnico, né, de um assunto delicado como biologia, saúde, etc. e tal, acabaram também cometendo seus equívocos, né? Eu vejo também um certo erro por parte da imprensa, acerto, né, em grande parte, mas também um erro em as notícias, né? E, consequentemente, acabar alimentando, como eu posso dizer, uma certa desinformação também, né? Porque você ouve um ministro, depois ouve um governador e ouve aquele, e joga para lá, joga para cá, e começa uma confusão tremenda na cabeça da população, né? Claro que a imprensa precisava fazer o seu papel, né? Precisava fazer o seu trabalho, mas é inegável que na tentativa, né, de estar cobrindo esse atual momento, estar cobrindo toda essa situação, acabou também criando uma situação bastante conflitante, né? Inclusive sendo de forma errônea, né, sendo considerada inimiga por grupos governistas e tudo mais. Uma outra parcela aí, né, isso também a ver com a questão da informação, que a gente também não pode deixar passar, né? A própria OMS, eu entendo aí
ter que interpretar, analisar dados, acompanhar como está a saúde mundo afora, né? Mas eles também pecaram muitas vezes em se basearem em estudos, em pesquisas, em coisas que ainda não estavam concluídas ou ainda faltava muito do que se apurar e acabaram também, vamos dizer assim, dando notícias que em primeira mão não eram falsas, mas com o tempo acabaram se tornando, né? A questão da máscara, se tal medicamento servia ou não, se tal medida servia ou não. Então, tudo isso também foi muito delicado, né? Eu lembro a questão quando falaram sobre a pandemia, né? A OMS, por exemplo, nos idos de março, quando alguns já falavam em pandemia ou possível pandemia aqui no Brasil, a OMS disse que era precipitado, que não era bem assim, que era uma preocupação que o Brasil e os países dos chamados trópicos, né, provavelmente não precisariam se preocupar. Tudo bem, depois houve toda vamos dizer assim, uma tentativa de corrigir os erros, né? Só que no que foi dado as primeiras versões, e aí os oportunistas que aproveitam dessas declarações infelizes para realmente aí sim produzirem as suas fake news, a coisa virou uma bomba relógio, né? Infelizmente também acabou indo por esse lado. Não sei como eu agiria, sinceramente, se tivesse no lugar do Tedros Adhanom, né, ou essa turma toda. Eu acho que eu teria, no caso de pesquisas, de estudos não conclusivos, né, eu teria, e principalmente de países, como era o caso do Brasil na época, que a coisa ainda estava começando, eu teria procurado não ficar dando muitas opiniões, não ficar dando muitos pitacos, né? Então, no caso da OMS, eu quero também reiterar a parcela de culpa que ela teve, né? Então, a gente já pode aí citar governo federal e, na lógica, os governos estaduais, como você bem lembrou, os governos municipais, a OMS também, né? Em grande parte a imprensa por um lado, em determinados momentos ou na forma de cobrir a situação, e não estou colocando aqui as pessoas que precisaram trabalhar ou as pessoas que tiveram foram obrigadas a trabalhar, né? Não estou considerando essas pessoas, mas também aqueles que por desinformação, outros por acharem que não era tudo isso, por enganação, e infelizmente uma pequena parcela que, ah, vamos dizer assim, por um pouco de má fé também, né, acabaram abraçando o risco, né, infelizmente. Então também tem essa parcela aí culpada. Mas claro que poderia ter sido muito diferente se o chamado exemplo que vem de cima, né, tivesse sido devidamente feito, se já houvesse desde o começo um diálogo bem estabelecido entre governo federal, estadual, governos municipais na solução desse problema, né? Então isso já teria ajudado bastante. E enfatizo, né, acho que a OMS e os médicos de uma forma geral, a, acho que eles buscaram opinar muito ainda sem um conhecimento prévio, né,
Dr. Drauzio Varela, entre outros médicos midiáticos, né? Acho que buscaram opinar muito ainda sem conhecimento prévio, que também, né, não podemos negar que isso ajudou a atrapalhar bastante. Mas, grosso modo, não dá para negar os equívocos dos governos de uma forma geral, né? Por hora, Eu, essa é a colocação. eu queria fazer uma colocação também, enquanto que você falava, eu estava pensando aqui, que assim, longe de defender governos ou qualquer coisa do tipo, os governos que tiveram mais sucesso em relação ao combate da pandemia foram aqueles governos que buscaram fazer testes que foram exemplar em relação à questão do isolamento social, da quarentena e tudo mais, e que foi que fizeram que resolveram adotar todas as medidas para poder combater ou para tentar combater o vírus de uma determinada maneira. Obviamente, como eu falei para você, não estou defendendo governo X, governo Y, mas assim são exemplos que a gente poderia tipo, como, de como lidar com o problema, né? Por exemplo, e o Brasil, ao meu ver, está indo na contramão de tudo isso, né? Porque se a gente for ver os números de mortos no Brasil, é maior do que somar todos os mortos dos países da América Latina por Covid, né? E é muito gritante e é muito que, em relação à questão da OMS, aí a gente pode até discutir depois, abrir um debate. Eu acho que assim, cometeu erros, que de novo, a OMS é uma grande instituição que está a serviço de interesses, né? Mas ao mesmo tempo, como eu falei, assim, é uma pandemia que é nova, né? Que não se tem muito estudo a partir dela. Então, assim, é compreensível que exista erros, compreensível que exista falhas também, mas ao mesmo tempo, obviamente, não querendo tirar a responsabilidade da OMS, porque a gente sabe que tem interesses por trás, que é uma organização que tem lá suas relações políticas com diversos setores, né? E até até que foi uma falha por ser por ser um negócio que é novo, que não tem, digamos assim, estudo, ou até quando que é uma falha para poder defender determinados interesses. É essa colocação que eu coloco. Queria abordar aqui, né? E esse no Brasil acho que foi o mais, acho não, né? Agora nesse tempo todo, né? Isso podemos falar aí categoricamente, né? Eu acho que não teve nada parecido em outro país. Parecido talvez nos Estados Unidos, né? Ainda no começo, mas depois eles próprios reviram isso. Só para explicar de início, não sou inimigo da cloroquina, eu não sou anti-cloroquina, eu não odeio a cloroquina, eu não acho que tem que tacar fogo em caixas de cloroquina, proibir de vender cloroquina, não é nada disso. Eu só acho que
partiu-se de, como até falando anteriormente sobre a OMS, né? Eu acho que partiu-se de pesquisas que não estavam concluídas, que não tinham todos, ou pelo menos os principais elementos necessários para, universalmente falando, ser aceito como uma pesquisa válida, com toda a ênfase necessária, né, para a comunidade científica, para a comunidade médica pegar e bater o martelo. Não, isso aqui funciona, isso aqui resolve. É... Mas então a questão é que naquilo que a cloroquina foi feita na época para resolver determinado tipo de coisa, que se trata de gostar ou não da cloroquina, de odiar ou amar a cloroquina. Mas o presidente e seus asseclas e o bolsonarismo, né, grosso modo, eles criaram uma verdadeira seita, uma verdadeira, um verdadeiro, uma política de fetiche, né, uma fetichização da cloroquina que eu nunca vi coisa igual. Isso teria várias explicações, né? Até podemos abordar um pouco mais isso aí na sequência. E, inclusive, a cloroquina, aliás, o mau uso dela, né, também representou grande parte dessas mortes, direta ou indiretamente, porque na ânsia de tratar um problema de saúde, a gente via pessoas saudáveis ou aparentemente saudáveis tomando esse remédio sem prescrição médica e inclusive sem necessidade. Aí das duas umas, ou a pessoa se sentiu falsamente protegida, ou então o remédio simplesmente não serviu para nada, ou pior ainda, os casos em que o remédio provocou algum piripaque no coração, algum outro problema semelhante, e a pessoa também ficou vindo a óbito ou tendo algum agravo no seu estado de saúde. E ficou essa discussão, né? Antes tivessem testado, feito mesmo uma pesquisa mais séria sobre a cloroquina, mas sem ficar alardeando, sem ficar gritando aos quatro ventos que ela é a solução, que ela é isso, ela é aquilo, tivesse ainda feito uma pesquisa mais séria, né, um trabalho mais sério com a cloroquina, até aí não haveria problema nenhum. O problema foi alardear muito o medicamento, que por si só não tem culpa nenhuma, né? É apenas um medicamento, mas tratou-se ele assim como se fosse a cura definitiva para a Covid-19 e pronto, acabou. E não quero mais saber de papo. E não quero saber de respirador, não quero saber disso, não quero saber daquilo, não quero saber de vacina. Acharam a solução e nenhum presidente, o Trump no começo, mas ele próprio já baixou a bola, né? A gente não vê mais ele alardeando isso, mas o único presidente, pelo menos que se tem notícia, né, dos principais países, é o Bolsonaro defendendo o medicamento que ele botou na cabeça, que é a solução, botaram na cabeça dele que é a solução e ele quer defender de todas as formas, né? A gente pode até colocar outras questões, né? Por exemplo, a questão de não parar com as atividades econômicas, não parar com as atividades comerciais, e se por acaso der algum problema, a pessoa vai lá, toma cloroquina e pronto, acabou, né? Essa seria uma das justificativas do governo, né? Daí o motivo deles defenderem tanto a cloroquina. Para além dessas questões político-econômicas, né?
Eu não sou psicólogo, mas não dá para negar esse ego, né? Essa prepotência ah, do governo e daqueles que o admiram, né? Que você não pode admitir erro, você não pode falhar e, pior ainda, não pode admitir falhas, né? Então, botou na cabeça que a cloroquina é a solução, por mais que existam vários indícios, vários estudos que mostrem o contrário, né? Salvo uma situação ou outra, eles querem insistir que ela é o que vai resolver o problema da humanidade, né? Com relação ao coronavírus. Então fica essa situação bizarra, essa situação dramática de muita gente tá caindo nessa conversa, tá morrendo porque tá usando cloroquina e, como eu disse, ou não tá fazendo efeito, ou está fazendo um efeito contrário, ou está prejudicando algum outro quadro de saúde, né? Enfim, várias questões aí. Mas repito, não sou inimigo da cloroquina. Aliás, ninguém é inimigo da cloroquina, né? Não é essa a questão. O que o assustador é a forma como eles têm idolatrado esse medicamento, né? Querendo negar outras questões científicas para poder dizer que tá certo, para quem idolatra o Bolsonaro dizer que ele tá certo, e pronto, acabou. Não quer nem abrir para mais discussão. Então, um dos grandes erros, né, e que, querendo ou não, eu vejo como sendo responsável também pelas atuais 100 mil mortes, né? Aliás, as mais de 100 mil mortes, foi essa insistência na cloroquina, né? E entre outros medicamentos fajutos, né? E isso a gente pode citar desde promessas de religiosos fanfarrões até medicamentos que um ou dois médicos disseram que dava certo e começaram a vender como cura milagrosa, né? Sem passar por critérios científicos mais responsáveis. Então, isso também foi outra coisa que, ao meu ver, ajudou nessa bomba relógio, né? Essa, esse fetiche pela cloroquina, entre outros. Você falou uma coisa bastante interessante, André, a questão da cloroquina. Acho que isso aqui é uma coisa que acho que talvez ajudaria a acrescentar nesse debate. É que, por exemplo, eu lembro muito bem quando o debate da cloroquina veio à tona. O debate da cloroquina veio à tona quando o Bolsonaro estava bastante desmoralizado em relação às posturas que ele vinha tomando em relação ao Covid, né? Quando começou a ter um certo desgaste, o que o bolsonarismo fez? O bolsonarismo falou assim: opa, vamos tentar dar uma resposta a esse problema. Então vamos dar uma resposta para a gente tentar sair bem dessa, oferecer a cloroquina. Eu lembro que tem um debate, se eu não me engano, de um cara da CNN com o Alexandre Garcia, que era da Globo e tudo mais, e o cara fez uma pergunta que eu achei bastante interessante. Se o problema está numa questão de uma cartela de remédio, então você quer dizer então que o meu avô poderia estar vivo? Que 100 mil mortes, que as mais de 100 mil mortes poderiam ser evitadas por causa de uma cartela, por causa de um pacote de remédio que se acha em farmácia, que se acha
em qualquer drogaria que tem por aí, essa que é a questão. E se o negócio é tão barato assim, por que o restante do mundo não adotou o processo da cloroquina? Então você tem duas ou uma. Então é que o restante do mundo está sendo representado pelos governadores, pelo STF, que querem derrubar o Bolsonaro. É isso que o bolsonarismo quer. Para mim parece muito uma teoria conspiratória, tipo daqueles filmes assim, teoria de conspiração muito grande. Pensar dessa maneira, né? E eu acho que isso também está ligado a um problema que está sendo bastante presente na postura do governo federal, que é a questão do negacionismo, né? Do negar a ciência, do negar a pandemia, que para mim está ligado a um processo de... Para mim está ligado com um processo de impor o que o Bolsonaro quer, que todo mundo se contamine com o Covid, para assim, para a economia, digamos assim, poder funcionar, para os patrões poderem continuar lucrando com o que eles querem. E esse negacionismo, retomando um ponto que você falou, acho que está muito presente também, acho que em questão assim, das pessoas que se arriscam furando a quarentena, se arriscam furando, se aglomerando, tudo mais, porque assim, se o presidente fala que é uma gripezinha, por que eu tenho que me cuidar, né? Se o presidente falou que não é tudo isso, por que eu tenho? Se eu escutei no site do Marco Feliciano, na Plenos News, que estão computando outras mortes como se fosse Covid, por que eu vou me arriscar, né? Por que eu vou ficar aqui em casa? E acho que tem outro fator também que a gente poderia colocar, que assim, é impressionante que a vida se estagnou e a gente está num buraco onde a gente não consegue achar qual que é a luz do fim do túnel. Porque muito provavelmente a gente vai ver esse resultado de reabertura do comércio, porque, ao meu entender, tem uma aprofundada nas próximas semanas, nos próximos meses. Tem gente que fala que o Brasil pode chegar a 200 mil mortes por Covid, né? E o que acontece? E isso está levando um desgaste muito grande das pessoas que estão em casa, que não possuem testes, não possuem e que a solução tem que ficar em casa, né? Obviamente que assim ninguém gosta de estar na situação que o país está. Eu, por exemplo, você está se redescobrindo, em casa, você está tentando procurar outra pessoa. Você não tô odiando ficar em casa. Desculpa o palavrão. Aquele papo de aproveite para meditar, aproveite para descobrir seu eu interior, né? Não funciona assim para a maioria, né? Desculpa o palavrão, eu tô achando uma merda ficar em casa. Eu queria estar viajando, queria estar fazendo minhas coisas, queria estar encontrando meus amigos, tudo mais, mas só que, assim, é o que a realidade impõe, né? Se a realidade impõe isso, fazer o quê? Não adianta eu querer dar uma de feliz e acontecer uma coisa comigo, acontecer uma coisa próximo a mim, que eu vou falar uma coisa pra você. Quem perde
e isso eu falo de experiência própria, quem perde parente ou amigo por conta da Covid, que impacta muitas pessoas. Eu conheço gente por ter perdido gente por Covid, é um negócio extremamente triste. Assim como que é extremamente, eu fico chocado quando vejo as pessoas negarem a situação que a gente está vivendo. Realmente é algo extremamente perturbador, né? E ficamos aí numa situação de, como você mesmo colocou, né? Qual a saída, né? Há quem esteja cobrando, né? Analisando, fazendo as críticas, observando aí o passo a passo, né? Da nossa política, do nosso procurando valorizar, né, aqueles que estão trabalhando justamente para tentar corrigir isso, todo esse problema pelo qual a gente vem passando, mas como já foi dito até em outras lives nossas, né, aquilo que começou errado dificilmente termina certo, né? Por mais que a gente queira ser otimista. Mas vendo a forma como o governo federal começou lidando com isso, a forma como alguns governos estaduais começaram lidando com isso, e fora aqueles que começaram, entre aspas, lidando da forma correta, mas quando a gente viu, tinham, né, problemas aí de corrupção por trás, né, outro grande problema aí que a gente acabou observando também, e também prejudicou, né? Isso também acabou prejudicando aí na questão do combate ao coronavírus, né, de forma séria e efetiva. Então a gente fica nessa dúvida, né? O que será amanhã, né? Sim, acho que outra coisa que a gente poderia colocar é que, assim, você disse qual é a saída. Na verdade, assim, tipo, quando, pelo menos o que eu vejo, quando a saída estiver nas mãos deles, nas mãos do governo federal, mas também nas mãos dos governadores, nas mãos do STF, assim, provavelmente a gente não encontre uma saída tão cedo assim, né? E por quê? Porque são de diferente forma, são as pessoas, são esses que estão fazendo a coisa, tipo, está da maneira como ela está, né? Muitos falam também, e se continuar assim, vai ter consequências muito mais graves futuramente. Muitos falam de uma na Europa, né, que até quando ainda pode vir para o Brasil, se vir para o Brasil, tipo, quais são as consequências graves que a gente vai sofrer, ainda mais, né? Tipo, se a gente já está numa situação bastante delicada, se vir uma segunda onda de Covid, então o que vai ser? E acho que a gente precisa pensar também, pensar também qual é a saída, pensar também qual é a saída que a gente precisa ter.
A saída que eu acho que a gente precisa tomar é que a classe trabalhadora, que a classe que produz a riqueza, deveria estar na linha de frente para decidir os rumos do combate ao coronavírus. Porque é a classe trabalhadora no Brasil que tá perdendo seus familiares, seus amigos por coronavírus. É a classe trabalhadora que conhece o funcionamento de uma sociedade, conhece tipo aonde que as coisas têm que ser investidas, aonde que não deveria ser. E eu acho que é um momento que a gente precisa pensar um novo modelo de sociedade mediada com os interesses do capital, onde que o dinheiro é o centro de tudo. Mas assim, onde que um modelo de sociedade onde que os interesses das pessoas sejam o centro das coisas, né? Porque os interesses onde que a vida seja mais importante que o lucro. Eu acho que a situação que a gente chega hoje, assim, às vezes me passa uma sensação de que as coisas, que assim, chegou a um ponto que não pode continuar da maneira que está. Que essa transformação radical que muitos já se falavam na nossa época de PUC, lembra? É um negócio que parece que é uma necessidade imediata, né? Porque essas coisas continuam assim, até fica difícil. E a gente pode até observar, né? Eu sei que talvez alguns defensores do atual modelo de governo, do atual modelo de política, seja aqui ou em outros países, podem achar que é pegar no pé, que é perseguição, que não sei o quê. Mas é só ver, por exemplo, que não que não haja o país perfeito, né? A gente sabe que não existe, no momento, nenhum governo perfeito, nenhum político perfeito, mas justamente aqueles que mais abraçam, né, a, esse modelo político-econômico, esse sistema, são justamente aqueles cujos os países mais levaram na canela, né, para não dizer outra coisa. Estados Unidos, Inglaterra, né, Reino Unido de uma forma geral, entre outros aí que, grosso modo, foram os que mais apanharam, né? A China também, né? Não dá para não incluir a China, afinal de contas ela foi a primeira, né, a sofrer esse baque, embora tenha se corrigido a tempo, né? Mas, infelizmente, aqueles que mais atualmente parecem querer insistir no erro, né, são os que estão justamente tendo a sua população pagando caro, né? E isso a gente vê aí no caso bastante expressivo do Brasil. Não, sim, é verdade. E como que eu falei, assim, longe de defender governos e tudo mais, porque acho que a discussão não é essa, mas assim, é importante lembrar que os países que tomaram as medidas de precaução a tempo foram os países que mais sofreram danos, menos sofreram danos, né? Se a gente for, mas assim, você falou dos países que mais sofreram danos, né? Se a gente for pegar a Itália, a Itália, ela no começo
das coisas se complicarem por lá, né? Agora a situação, ao que me parece, amenizou. Ainda está tendo morte por Covid na Itália, mas acho que numa proporção bem menor. A Itália se discutia se discutia a apertura do comércio, né? E a consequência foi cenas tristes de caminhões carregando caixão passando italiana, né? Enquanto aqui no Brasil, né, as pessoas faziam carreatas para pedir a abertura do comércio, né, pedir gente que estava em cima de Land Rover falando que estava passando fome. Enquanto tinha isso no Brasil, essas carreatas, as carreatas que a Itália fazia era carreata de caixões. Né? É importante. Caminhões e mais caminhões transportando caixões por conta do coronavírus. Uma situação aí delicada. Lembrando também, né, até por conta dos pequenos e médios comerciantes, proprietários dos seus negócios, etc. e tal. Quando a gente diz aí o grande, né, os grandes empresários, a gente está se referindo ao dono da van, né, ao dono do Madeiro, a esses caras. A gente sabe também que muitos desses pequenos comerciantes acabaram sendo influenciados, né, pelo discurso de mega empresários, mas os pequenos e médios comerciantes também deveriam ter tido ajudas mais sérias, né, mais contundentes por parte do governo, assim como a população em geral que recebeu os benefícios, tinha que ter tido uma política um pouco mais séria e responsável nesse caso, né? Mas tudo leva a crer que era mais interessante deixar o circo pegar um pouco de fogo, né? Para alimentar mais pessoas anti isolamento, né? E aí a gente acabou vendo esse resultado todo. Não, sim, e assim, deveria também, assim, enfatizando também em cima do que você colocou, também deveria ter uma política de testes. Se a gente tivesse uma política de testes, talvez a gente não estaria com essa situação que a gente está agora, e o comerciante, a pessoa do comércio, talvez estaria numa situação, talvez poderia ter aberto sua padaria, seu barzinho, o restaurante, e as coisas assim, não que elas iam funcionar de imediato como era antes, mas talvez as coisas começariam a funcionar, e não teve essa política de teste, né? Exatamente. E a questão do e a questão de políticas para esse setor, eu também concordo também, porque a questão porque precisou de ter um plano, precisou de ter políticas para poder esse setor poder se manter, poder ficar em pé, poder cumprir os seus gastos, tal, que tinha. Assim, teve muitos comerciantes, por exemplo, aqui em São José, que logo de cara se colocaram contra a quarentena, falando que isso era uma ditadura, que isso era um absurdo, que as pessoas querem trabalhar, né? Mas teve outras pessoas que, assim, não querendo digamos assim, passar o pano, mas tem que se reconhecer, teve outras pessoas que cumpriram a sua quarentena. A gente Foram entrevistou, por mais exemplo, responsáveis, né? tiveram uma postura muito mais responsável. Por exemplo, a gente entrevistou no sábado o Eduardo Guilherme, que é o DJ de um bar,
esse bar se manteve fechado o tempo todo e reabriu agora, que eu acho que é um problema, mas 5 meses depois que as coisas começaram a ficar se esgotar, né? Porque não teve uma ajuda para poder se manter as coisas, os caras estavam se arriscando para poder fazer live, poder fazer para arrecadar dinheiro para o funcionamento do estabelecimento. É importante colocar isso também, né? Perfeitamente. Bom, senhor Guilherme, da minha parte, acho que eu havia mais ou menos me planejado, pensando assim em colocar, acho que eu coloquei, né? Fizemos aí, faço, né, de muitas das suas colocações também as minhas. Acho que deu para fazer uma boa observação, né, desse atual período, tentar entender como nós chegamos a ele, né? E como você bem colocou, né, algumas possibilidades, né, algumas formas de também, né, através de maneiras democráticas, com apoio aí da classe trabalhadora, né, tentar sair dessa situação. Coloquei aí essa história da cloroquina, né, que era, ao meu ver, um dos grandes problemas mais específicos do caso brasileiro, né? Repetindo, são essas. Acho que houve um problema com a internet dele. Deixa eu tentar chamá-lo aqui de volta. Ixi. Eu tô com uma pequena dificuldade de acionar o Guilherme aqui. Deve ter travado o celular dele ou algo do tipo. Mas enfim, só para enfatizar, né? Fizemos aí essa análise, essa observação sobre os 100 mil mortos, né, da Covid-19. E agora, infelizmente, já passou, né? Já passou consideravelmente. Esperamos que as coisas se resolvam e, obviamente, né, da forma mais positiva possível. Porém, né, não é o que está aparecendo até então. Tô vendo aqui se o Guilherme aí. Acho que agora deixa eu chamá-lo para consideração final aqui. Opa! Opa, acho que deu uma travada aí, né? Eu, enfim, fiz minhas considerações aqui, né, para os espectadores. Aí abro para você fazer as suas também. Como acho que minhas considerações, eu acho que eu já falei já uma vez e volto a repetir.
né, que é preciso ter uma saída independente dos trabalhadores, que se oponha tanto ao governo federal, mas também não se iluda com os governos estaduais e os governos municipais e também com o STF para poder dar uma resposta em relação a isso. Como eu falei, parece que a gente não tem a luz do fim do túnel. Quem vai trazer essa luz do fim do túnel é essa saída independente, porque se depender tá a postura dos governos e das ordem, assim, essa luz do fim do túnel ela nunca vai chegar, ou se um dia chegar, vai ser muito tarde. Então, acho que essas são as minhas considerações que eu tenho a fazer. André, só uma pergunta. Você reiniciou a live? Ou Oi, isso daí perfeitamente. Oi, você me reiniciou ouve? essa live? Acho que Você travou. Não, aqui tá normal. Você reiniciou a live ou fez outra? Ah, beleza. Então, acho que é isso aí, né? Agradecemos aí os que estiveram acompanhando, né? E os que irão acompanhar. E é isso aí, minha gente. Finalizando a E só live, então, né? só Concluindo. uma coisa, antes de finalizar.